noite a todos. Aqueles que nos veem de longe, um abraço muito forte. Tenho 10 minutos para falar. Não vos quero tomar muito tempo. Vou certamente cortar aqui algumas, ou reduzir aqui, compensar aqui a mensagem, mas o tema que me foi proposto foi o medo da solidão. E esse é o título, não fui eu que arranjei, foram os jovens. Medo da solidão. Eu depois queria vos pedir que vocês tivessem as Bíblias atentas, abertas, preparadas, tivessem a arma preparada, porque eu vou pedindo para vocês lerem alguns versículos, e eu gostaria que fossem rápidos e que fossem vocês a ler os versículos. Isto também para que vocês para que estejam despertos. Medo da solidão. Desde já, só para vos dizer, vamos abrir em Gênesis. Gênesis capítulo 2. Quero-vos dizer que medo da solidão, o problema não está aqui na solidão, mas sim no medo. Durante muito tempo eu pensei que de facto que a solidão fosse um problema. Eu pensei que a solidão no crente, e estamos a falar do crente, no crente, fosse um problema. Pensei que fosse sinónimo de infelicidade, a solidão. Houve um dia alguém que disse assim: às vezes sinto que estou enterrado, mas na verdade estou plantado. Houve um crente que disse isso. Ou seja, às vezes o sentimento que nós temos é um sentimento de solidão. Eu estou a falar para crentes. Agora, existe outro tipo de solidão. E esse sim, esse é gravíssimo. É quando nós estamos longe de Deus. Eu gostava que lêssemos o Salmo 23 e o versículo 4. Salmo 23 e o versículo 4. Alguém que possa ler? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ok. Ou seja, eu não temerei mal algum, independentemente de onde eu me encontro, independentemente do meu estado. Ou seja, o medo é algo que não deve dominar o meu ser. O medo é algo que não deve tomar conta de mim. Sabem que logo no princípio o Senhor disse, em Gênesis 2 disse: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora para que esteja como diante dele. Ou seja, não é que Adão aqui fosse um homem infeliz, não é que Adão vivesse amargurado, porque nem ele sabia o que era uma mulher. Mas o propósito de Deus, aqui a questão não foi fazer-lhe uma adjuntora para que Adão fosse feliz. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver é que o propósito de Deus só se iria cumprir se de facto ele tivesse uma mulher ao lado dele. Uma mulher adjuntora, que o ajudasse, que fosse de facto a mulher que o Senhor estabeleceu para que o plano de Deus se cumprisse, para que a terra se enchesse, para que houvesse multiplicação. Daí o Senhor disse que não é bom que o homem esteja só. Não porque Adão era infeliz. Não se trata nada disso. Não confundamos as coisas. Não pensemos que a solidão é sinónimo de infelicidade. Não tem nada a ver. Agora, podemos é cair no erro, e cada vez mais a nossa sociedade imprime a uma velocidade estonteante de que estar só é ser infeliz. De que não ter ninguém é a pessoa viver amargurada, é a pessoa viver ansiosa, é a pessoa viver num tormento diário, porque não tem ninguém ao lado dele. Sabem que a pior solidão é aquela em que alguém se encontra longe de Deus. Alguém que se encontra perdido. Eu espero, e muito rapidamente, eu não posso deixar de falar nisto hoje, muito rapidamente, em breves momentos, eu espero que todos vocês já tenham encontrado o Senhor Jesus Cristo como vosso Salvador. Sabem que
estar longe de Deus, ou seja, não ter Deus como Senhor e dono da nossa vida, não termos Deus como o nosso Deus, alguém que deu o seu Filho amado para que, de facto, possamos ter esta certeza, através da sua palavra, termos a certeza absoluta de que o que é estar feliz, o que é que a solidão pode significar nas nossas vidas. A palavra de Deus dá-nos respostas para isto tudo. Mas para isso, precisamos de crer que esta é a palavra de Deus. Precisamos de crer que o nosso Deus tem esse cuidado. Tem o cuidado de nos ensinar, tem o cuidado de poder abrir a nossa mente, se assim nós quisermos. Precisamos de crer. Nós precisamos de crer. Deus não nos vai obrigar a nada. Precisamos de crer nesta verdade. E o Senhor depois dá-nos o entendimento. Esse entendimento que vem através da sua palavra. E se está aqui alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo na sua vida, tudo aquilo que a gente vai falar aqui não vai entender ou não vai conseguir perceber. Sabem que o primeiro grande mandamento, de facto, é amar o nosso Deus de todo o nosso pensamento, de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. E o segundo mandamento, qual é? Mateus, podemos abrir, Mateus, capítulo 22, versículo 37, 38. No versículo 38, o que é que a palavra de Deus diz? Versículo 38, Mateus 22. Este é o segundo mandamento, o segundo grande mandamento. Mateus 22, versículo 38. Podemos ler o 37 e o 38. E Jesus disse: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e toda a tua alma, e todo o teu pensamento. Mais? 38. E grande mandamento. E o seguinte semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Exatamente, obrigado, Gabriel. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabem qual é um dos problemas, dos nossos problemas, principalmente dos jovens? É não se amarem a si próprios. E o que é amar-se a si próprio? Não é nós todos os dias acordarmos e olharmos para o espelho e dizermos assim: epá, eu hoje estou tão bonito, ou estou tão bonita. Olha, esta maquiagem, este penteado, isto não tem nada a ver com isso. Amar-nos a nós próprios é nós percebermos o nosso valor, o quanto nós representamos para Deus. É o quanto nós somos importantes para o nosso Deus. Desde o princípio, o Senhor estabeleceu que iria ter uma intimidade muito próxima com o homem. E durante a história do povo e da nação de Israel, por várias vezes o Senhor fez essa tentativa de estar tão próximo e querer estar tão próximo do homem. Porquê? Porque de facto nós somos importantes para Deus. Sabem que nós somos peças únicas. Não há dois Jonas, não há dois Lucas, não há duas Raquéis, nem dois Zés, nem dois Elóis. Nós somos únicos e há um propósito para cada um de nós. Se nós conseguirmos perceber de facto verdadeiramente isso, que somos importantes, que o Senhor estabeleceu um plano para a nossa vida, de que não estamos aqui por acaso, e mais, e que o Senhor deu a sua vida, deu a sua própria vida para que eu hoje esteja aqui, para que eu hoje possa cumprir o plano de Deus. Sabem que cumprir o plano de Deus está nas nossas mãos, querer cumpri-lo ou não. E cumprir o que é cumprir o plano de Deus? Muitas das vezes passa por estarmos sós. Muitas das vezes passa por estarmos sós. Isto da solidão não é um drama. Sabem que o inimigo das nossas almas quer fazer parecer ser um drama. Para quê? Para que nós possamos ser tomados pelo medo e tomarmos decisões precipitadas. O grande problema é esse. Sabem que muitos jovens tomam decisões precipitadas em relação, por exemplo, ao namoro, e vamos falar um bocadinho, muito rapidamente, não vou falar muito acerca disso, mas tomam decisões precipitadas, precisamente por terem medo de ficarem sozinhos. Onde é que isso está escrito na Bíblia?
de que ficar sozinho ou estar sozinho é um problema. Não é problema nenhum. O problema é ter medo disso. Ter medo disso é que nos leva a tomar decisões precipitadas. Percebem? Porquê? Porque se nós temos um Deus, lá está, se nós percebermos que somos tão importantes para Deus, se percebermos de que eu tenho que ter a minha vida focada no Senhor, eu tenho que estar no sítio certo, isto é eu cuidar de mim próprio, isto é eu amar-me a mim próprio, para eu poder estar bem com Deus, para poder amar o meu próximo. Se eu não estiver bem comigo próprio, como é que eu poderei ajudar alguém? Muito dificilmente eu conseguirei ajudar alguém. Sabem que José, por exemplo, ele esteve em situações muito difíceis. Ele teve momentos muito difíceis e sozinho. Mas tudo aquilo que fazia prosperava. Porquê? Porque o foco dele estava em Deus. Ele teve muitas oportunidades e teve uma oportunidade para não estar só, para ter uma companhia feminina ao lado dele, que poderia lhe satisfazer os desejos da carne. Mas ele optou por não pecar contra Deus. E o que é que ele fez? Ele fugiu. Ele não teve. Nós não podemos pensar que, eu nunca tive medo de estar sozinho, no sentido de, um dia eu não vou conseguir. Todos nós passamos por isso. Todos nós, na nossa mente, por algum momento assolou a nossa mente. Mas o importante é nós não nos deixarmos dominar sobre isso e que isso não domine as nossas vidas. Possamos estar focados de tal maneira para perceber, não, se assim for, o Senhor vai-me dar a alegria de viver sozinho. Sabem que a felicidade, no Salmo, se pudessem abrir, no Salmo, no capítulo 1, no Salmo, no capítulo 1 e no versículo, podemos ler o versículo, os 3 primeiros versículos. Alguém que possa o fazer? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ok. Ou seja, bem-aventurado, felicíssimo é o homem que tem prazer na lei do Senhor e que medita nela. Alguém que propõe no seu coração fazer a vontade de Deus. Sabem que o nosso irmão Carlos Oliveira diz isto muitas vezes. Se eu me preocupar com os negócios de Deus, o que é preocupar-me com os negócios de Deus? É eu estar no sítio certo, é eu disponibilizar-me, é eu dizer assim. Ainda há dias eu estava a falar com o Luís e o Luís dizia assim, perguntava-me o que era o ministério. Ministério é serviço. E o ministério, o meu serviço, não é só aqui. O meu serviço é em casa. Como é que eu sou como filho? Como é que eu sou como pai? Como é que eu sou como estudante? Como é que eu sou como aluno? Como é que eu sou como amigo? Como é que eu sou como trabalhador? Como é que eu sou como patrão? Esse é o meu ministério. Isso é cuidar dos negócios do Pai, para que os outros vejam diferença em mim. Foi isso que José fez, independentemente do meu estado, independentemente que esteja só ou esteja acompanhado. Se eu estiver focado nisso, o medo não toma conta de mim. Porquê? Porque lá está, em qualquer situação em que eu me encontre, mesmo que esteja no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o cajado e a vara do Senhor são o meu consolo. Mas sabem que o cajado e a vara, muitas das vezes, para que é que serve o cajado? Serve para direcionar, para dar um toque aqui, um toque ali, no rebanho, e aleija, às vezes aleija. Sabem que às vezes o Senhor, lá está, para nos fazer arrepiar caminho, Ele muitas das vezes toca-nos e dói. E a maior parte das vezes, eu falo por mim, e a maior parte das vezes é quando eu leio a palavra de Deus.
Disse, epá, estou a ler isto vem mesmo, é aquilo que eu não fiz. E aqui está escrito para eu fazer. Então como é que eu vou fazer isso? E eu tenho que arrepiar caminho, lá está. Eu tenho que perceber de que isso é o melhor para mim. Eu tenho que perceber que o Senhor está a cuidar de mim. Sabem, se eu não depositar confiança em Deus, se eu não crer verdadeiramente de que Deus cuida de mim, o Deus Criador cuida de mim, eu vou tomar as minhas decisões. E eu não vou pedir conselho a Deus, eu não vou orar a Deus, porque eu não confio nele. Se eu tomo uma decisão sem o consultar, é porque eu estou a confiar nas minhas próprias capacidades. E muitas das vezes são decisões tomadas pelo medo. Quando eu começo a namorar com alguém que não seja da vontade de Deus, que eu nem sequer me preocupo em falar com ele acerca dessa pessoa, em primeiro lugar, eu tenho que perceber de facto se essa pessoa tem o mesmo propósito, se tem o mesmo Deus, se de facto crê neste Deus maravilhoso que criou todas as coisas e que deu a sua vida, a vida do seu filho, para que hoje de facto nós tenhamos um projeto maravilhoso que é esta jornada desta vida, mas mais do que isso, temos uma vida eterna com Deus. Isto é algo tremendo. Se de facto não tivermos estes mesmos valores, vamos entrar por atalhos muito complicados. E certamente, a solidão vai nos assolar. Quando nós se trilharmos um caminho e se nós formos por um atalho, alguém alguma vez ia numa estrada normal e de repente pensou, não, vou por este atalho. E deu-se mal. Já me aconteceu muitas vezes. Ir por atalhos e dar-me mal. Em que eu já não sei onde é que eu estou, em que não há referências de nada, eu não consigo visualizar o meu destino. E geralmente acontece isso, quando nós estamos longe de Deus. Vamos abrir Juízes. Juízes, no livro de Juízes, no capítulo 6. Mas não se esqueçam, nós vamos falar de um homem que era Gedeão. Muito rapidamente, eu só vou tocar aqui em 3, 4 pontos e depois terminamos. Mas muito rapidamente, não se esqueçam que o segundo grande mandamento, de facto, é nós amarmos a nós próprios. E nós conseguirmos perceber de que isso será uma ajuda para os outros. O facto de nós percebermos o nosso valor, o valor da nossa alma. De conseguirmos perceber o cuidado que Deus tem para cada um de nós. Se conseguirmos perceber isso, nós vamos ter mais vontade de fazer a vontade de Deus, mais vontade de andar no caminho certo. E sabem que às vezes as circunstâncias da vida levam-nos para sítios difíceis. Ou seja, às vezes até estamos sozinhos, mas uma coisa nós nunca devemos tirar do nosso foco. Percebermos que temos um Deus maravilhoso, que nos ama. Eu gostava que o Márcio passasse um pequeno vídeo. Eu acho que vocês, se calhar, já viram isto, mas eu achei interessante a propósito de, se nós, de facto, não gostarmos de nós próprios, vai ser difícil nós ajudarmos os outros. Antes de entrarmos era importante vermos, não sei, depois já não vai fazer muito sentido, mas
Ok. Mas muito importante, nunca percam o foco. Nunca percam o foco de que vocês são tão importantes para o nosso Deus, tão importantes, que o Senhor, Deus, veio à Terra através do Senhor Jesus Cristo e que morreu por cada um de nós. Se nós conseguirmos perceber isso, o Deus Criador, todas as coisas, veio à Terra, fez-se homem na pessoa do Senhor Jesus Cristo e que morreu por mim, pelos meus pecados. Isso é algo tremendo, é algo que nos deve arrebatar, é algo que nos deve fazer pensar todos os dias o quanto eu sou importante. Então, a nossa entrega tem que ser maior a cada dia e cada vez, quanto mais nos entregarmos a Deus, mais Ele vai toldando o nosso ser, a nossa alma, mais Ele vai cortando arestas, vai podando a árvore que está a crescer. E passa muito por isso. Muitas das coisas que nós achávamos tão importantes, deixamos de achar. Muitas das coisas que nós fazíamos, começamos a pensar, como é que eu era capaz de fazer isso? Isso é o Senhor a trabalhar na nossa vida. E é algo que vai sendo gradual. Sabem que os meus filhos já estão fartos de ouvir isso, mas houve uma vez um pai, o filho estudava nessa terra e o pai acompanhava-o todos os dias à escola. Um dia o filho cresceu, ia para a universidade e teve que ir para outra terra. E então o que é que o pai disse? Olha, o pai agora não vai poder ir contigo, mas vais levar este bilhetinho e vais ter este bilhete, vais guardar este pequeno papel no bolso. Quando um dia tu estiveres aflito, abre o papel. E assim foi. O filho foi o primeiro dia. No segundo dia, quando ele sentou-se no comboio, ele ia de comboio, sentou-se na carruagem e, entretanto, sentaram-se outros indivíduos ao lado dele, rapazes mais velhos do que ele, e, entretanto, começaram a pressioná-lo e começaram a querer fazer-lhe mal, e ele lembrou-se daquilo que o pai lhe tinha dito, e então ele meteu a mão no bolso, ele tirou o papel e estava lá escrito: estou na última carruagem. Ou seja, Deus está sempre connosco. Independentemente das situações, Deus está lá. E se nós conseguirmos perceber isso, vai ser mais fácil nós combatermos medos. Vai ser mais fácil nós percebermos, não, se eu estou aqui, não estou a ser enterrado, estou a ser plantado. E o Senhor tem um propósito. Tá, Márcio? Não dá, não é? Esquece. Então vamos passar para a frente. Juízes 6, e eu gostava que alguém, no livro dos Juízes, no capítulo 6, e eu gostava que alguém pudesse me ler do versículo 11 ao versículo 16. Alguém que possa ler do versículo 11 ao versículo 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás. Abi-Ezita e Gideão, seu filho, estavam malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, verão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é connosco, porque nós se sobreveio tudo isto, e o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos países nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém, agora o Senhor nos desemparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e levarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que
Liberei Israel, eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu herdei ser contigo, tu feirás os mediantes, como se fossem um flame. Obrigado, Gabriel. Perceberam a história? Ou seja, Gedeão, reparem, eu gosto desta parte, e aí é que está toda a questão. Gedeão, logo no princípio, o que é que este homem estava a fazer? Todos conhecem a história. Ou seja, ele estava a malhar trigo num lagar. Ou seja, malhar trigo, que é separar a palha do trigo, deveria ser num sítio aberto. Mas ele não estava a fazer isso. Porquê? Porque ele estava com medo. E ele estava a fazer isso num sítio fechado, num lagar, onde se moía a uva para tirar o sumo, para fazer vinho. Ou seja, ele estava ali escondido, a malhar trigo. Agora imaginem como é que ele deveria estar. O pó ali, aquilo tudo, as circunstâncias à volta dele não eram melhor. Mas sabem uma coisa? Porquê que o Senhor o anjo chamou varão valoroso? Porque ele não desistia. Vocês não desistam. Não desistam de fazer aquilo que é certo. Sabem, muitas das vezes, entre vocês, entre os jovens, principalmente porque vocês envolvem-se em vários ministérios e quando nós falamos, por exemplo, imaginem, no IJC, muitas das vezes há conflitos, porque é normal haver, porque somos todos diferentes. Mas uma das coisas é, não devemos desistir de fazer aquilo que é certo. E este jovem, este homem, estava a fazer aquilo que é certo. Ele estava a malhar o trigo, porque era preciso. Porque ele precisava de se alimentar. Ele precisava de cuidar do seu corpo, não só ele, mas os seus. E ele estava a desistir. Ele não entregou as armas. Ele não entrou numa depressão, ele não baixou os braços. Agora, quero-vos dizer, se ele tivesse desistido, acredito plenamente de que ele estaria desmotivado e tomado pelo medo, ou seja, o medo estaria a tomar conta da vida dele. Ao ponto de não o deixar sequer mover-se em fazer aquilo que é certo, em dar o passo certo. Ele não deixou de fazer aquilo que é certo. Tanto é que o anjo disse, homem valoroso, varão valoroso. Ele deve ter ficado admirado, porque não estava ali mais ninguém, era quase como impossível estar a chamar-lhe aquilo a ele. Porque ele de facto estava tomado pelo medo. Ele tinha medo, mas ele não desistiu. E vocês não desistam. Não desistam de fazer aquilo que é certo. Não desistam de esperar no Senhor. Sabem, porque Deus traz sempre uma novidade à nossa vida. E nesta altura, o anjo do Senhor apareceu para lhe trazer uma novidade. E essa novidade era o quê? Era trabalho. Era trabalho, mas esse trabalho ia transformar a vida daquele homem. E sabem que é esse o projeto de Deus, é transformar a nossa vida. Mesmo quando nós estamos em momentos difíceis, Deus tem sempre uma novidade para nós. E o anjo traz essa novidade. Sabem uma das coisas? Gedeão, certamente, ali naquele momento, ele poderia, se calhar, pedir ajuda. Ele, se calhar, poderia pedir ajuda. Olha, venham-me ajudar a fazer isto. Venham, porque eu sozinho não consigo. Eu preciso de ajuda de outros. Mas sabem, ele provavelmente, ele não queria fazer com que os outros passassem por aquele momento em que ele estaria a passar, porque não é fácil malhar o trigo num lagar de vinho. Não é fácil. E ele não queria que os outros provavelmente tivessem a passar o mesmo, porque ele fala sempre no plural. Ele importava-se sempre com os outros. Um dos segredos de nós não sermos tomados pelo medo é quando nós começamos a nos importar com os outros. Sabem que ele diz assim, e ele lembra-se, porque o quão importante é nós nos lembrarmos da palavra de Deus. E ele lembrava-se do que Deus tinha feito aos seus pais. Um dos segredos é nós exercitarmos a nossa mente e pensarmos sempre naquilo que o Senhor já fez por nós. Isso é muito importante, porque isso é ter um coração grato.
E algo que faz com que nós possamos crescer e combater de facto os medos, e principalmente o medo da solidão, é eu pensar, não, o Senhor já fez isto na minha vida. Eu não posso ficar aqui parado. Eu tenho que me mexer. Porque o Senhor já fez isto, já fez aquilo, É eu lembrar-me das bênçãos que o Senhor já me deu. Isso é tão importante. E a maior delas todas é eu pensar de que eu era inimigo de Deus e agora sou filho. Sabem, porque nem todos são filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Mas é só filho de Deus aquele que crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então, de criatura, eu passo para filho. Isso não é tão bom, eu lembrar-me disto? Isto deve-me dar alegria, de pensar assim, eu que não era nada, perante os olhos de Deus, uma mera criatura. Porquê? Pelos meus pecados, agora sou filho. Então isso deve-nos alegrar. E Gedeão lembrava-se do que Deus tinha feito aos seus pais, de como Deus os tinha livrado. Sabem? Uma das coisas é, quando temos dúvidas, nós devemos perguntar. E Gedeão aqui diz, e ele disse, ai meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre de Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Ou seja, ele tinha dúvidas. Ele pensava, como é que eu vou agora livrar, como é que eu vou ultrapassar esta dificuldade? Como é que eu vou livrar o povo dos medianitas? Como é que eu vou fazer isso, Deus? Vocês, quando oram, fazem perguntas a Deus. Dizem, Senhor, como é que eu vou me safar agora desta situação? Orar é falarmos com Deus, é nós sermos genuínos com Deus, é nós sermos honestos com Deus. Mesmo que isso implique nós demonstrarmos as nossas fraquezas, porque Deus quer isso. E devemos demonstrar as nossas fraquezas para com Deus. Dizer, Senhor, hoje eu não tenho vontade de sair da minha cama. Não tenho vontade. Apetece-me tudo, menos sair daqui. Quero ficar aqui sossegado. Mas, por favor, ajuda-me, porque eu sei que se calhar isto não é certo. Mas mostra-me. Façam perguntas a Deus. E sabem, acima de tudo, o Senhor tem as respostas aqui na sua palavra. E é importante que se nós queremos conhecer a Deus, não há nada melhor que nós navegarmos na sua palavra. É a palavra de Deus que nos dá respostas. E o anjo estava a dar as respostas a Gedeão. É importante, acima de tudo, sabermos quem Deus é, o que Deus já fez por mim, o que Deus faz por mim agora. E Deus naquele momento estava a fazer algo maravilhoso. O anjo estava a fazer algo maravilhoso na vida de Josué. Ele veio com um propósito e era um momento muito especial para Gedeão. Era o virar da página de um homem que estava enclausurado ali em 4 paredes, no meio daquele pó todo. Para quê? Para que o Senhor lhe desse muito mais do que aquilo e os outros seriam beneficiados com isso. Não é tão bom quando os outros são beneficiados com a nossa presença, com aquilo que nós dizemos, com aquilo que nós fazemos. Sabem que a solidão dissipa-se. Quando nós estamos focados nisto tudo, a solidão dissipa-se, a solidão vai-se embora. Porque eu nem tenho tempo para isso. Sabem que, e está comprovado, de que países, como por exemplo agora estamos a viver um momento muito difícil e a Ucrânia está a passar por isto, vai entrar no 3º ano de guerra. Ou seja, as pessoas unem-se mais. As dificuldades são tão grandes que o propósito das pessoas é ajudarem-se umas às outras. Quem não tem, quem tem mais, dá a quem tem menos. Sabem, porque Deus está no nosso DNA. Deus fez-nos assim. Ou seja, de nós pensarmos no outro. E quanto mais nós tivermos dificuldades, e se nós pensarmos nos outros, mais a nossa vida e mais arestas são limadas. Mais o Senhor ajuda-nos a limar as nossas arestas. E todos os medos que assolam a nossa mente, da solidão e outros mais, vão desaparecendo. Agora, precisamos, acima de tudo, perceber o que é que Deus faz com Gedeão. Deus pega em Gedeão, tira-o dali, e o que é que Deus faz? Deus faz que ele mais tarde, mais à frente, pois vocês agora não temos tempo, mais à frente, com 300 valentes, ele livra Israel. Deus deu a Gedeão 300 valentes. Homens que, de alguma maneira, com Gedeão, livraram a nação de Israel. Eles entraram em Jericó.
Foram eles que entraram em Jericó. E lá está. Nós não podemos pensar de maneira nenhuma de que, acima de tudo, Deus faz a obra. E Ele faz a obra na igreja. Muitas das vezes, sem nós nos apercebermos, o que é que o Senhor faz? O Senhor faz com que outros se juntem, outros trabalhem no ministério, faz com que nós sejamos uma bênção, faz com que os outros nos ajudem também e a vida vai andando. Nós vamos progredindo, vamos crescendo, a santificação da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, porque nós somos três e o Senhor, acima de tudo, quer que haja toda uma alteração na nossa vida, que os outros vejam diferença e os outros ajudam-nos nisso. E foi o que o Senhor fez com Gideão, pegou e juntou-os àqueles homens, para que houvesse crescimento, para que os outros fossem salvos, para que houvesse ali uma mudança de vida. E sabem, não há nada melhor do que nós percebermos e pensarmos de que o nosso Deus, Ele tem um plano. E esse plano é sempre o melhor. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Muito dificilmente nós conseguiremos experimentar isto na nossa vida se nós não estivermos alinhados, se nós não quisermos perceber, se nós não quisermos saber aquilo que Deus quer, se nós quisermos só fazer a nossa vontade. Se nós quisermos, de facto, fazer a nossa vontade e não percebermos que Deus tem uma vontade específica para a nossa vida, vai ser muito difícil. Nós não vamos conseguir entender, de facto, que Deus quer nos tirar da solidão para que possamos servir, para que possamos ser uma bênção. Não vamos entender de que, muitas das vezes, essa solidão serve para moldar o nosso caráter, que essa solidão é benéfica à nossa vida. Vamos estar à toa. Agora, que o Senhor nos dê o discernimento de percebermos que nada é por acaso e nada acontece por acaso na nossa vida. A partir do momento que eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu passo a fazer parte do corpo em que há um propósito, em que os meus dons, aquilo que o Senhor me capacitou, é para a sua obra, é para o seu serviço. E se eu disser, olha, Senhor, eu estou aqui. Foi o que fez Gideão, olha, eu estou aqui, mas eu não sei, ajuda-me e mostra-me como fazer. E o Senhor disse que Ele iria estar, Ele disse, hei de ser contigo. E o Senhor disse, portanto, eu hei de ser contigo. É tão bom quando nós percebemos que o nosso Deus, Ele quer estar connosco, Ele quer nos conduzir, Ele quer nos guiar. As batalhas não são fáceis, mas o Senhor quer estar lá. Ele quer estar connosco, assim como esteve nas várias batalhas que Gideão travou. Que o Senhor nos ajude e que possamos perceber isso. Sei que, se calhar, este tema, vocês poderiam pensar que eu poderia navegar por outras áreas, mas eu achei que a solidão no crente não é má, muitas das vezes ajuda-nos até. Agora, o problema é quando nós vivemos em pânico e vivemos com medo disso. Esse é que é o problema. Mas o Senhor ajuda-nos a dissipar, sabendo que temos um Deus e um pastor que nos guia com o seu cajado e com a sua vara. Que o Senhor assim nos ajude. Eu gostaria de, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma pergunta a fazer, se tivéssemos agora para aí um bocadinho, se vocês quiserem pôr alguma pergunta, está aqui o Zé, está o David, está o Eloy, para responderem também, estejam à vontade. Eu sei que às vezes a presença dos mais velhos é intimidadora e acabamos por não perguntar, acabamos por não questionar ou ter vergonha. Que não façam isso. Todos nós temos dúvidas, não sabemos, há muita coisa que nós não sabemos e quando não sabemos procuramos na Palavra de Deus, daí somos muitos, por isso vocês estejam à vontade, se quiserem perguntar alguma coisa, façam-no, não tenham receio, ou se já escreveram e quiserem trazer um papelinho, também pode ser.